Então vamos aí à nossa terceira aula desse módulo, a Guerra das Correntes, Thomas Edison e Nikola Tesla. Então tá Nikola Tesla aí, inventor sérvio, nascido na Croácia, se mudou para os Estados Unidos para trabalhar com nada mais, nada menos que Thomas Edison. Tinha 28 anos, então ele foi trabalhar, ser empregado de Thomas Edison e, cara, não teve para onde ir, porque a invenção dele foi muito melhor. Thomas Edison inventou o gerador de corrente contínua. Agora, a Tesla, meu irmão, inventou o gerador de corrente alternada e nós vamos ver que tem grandes vantagens a geração de corrente alternada. Então, o gerador dele tinha 3 polos e gerava aí 3 fases. Por isso que nós temos hoje a eletricidade aí, o seu padrão pode ser monofásico, bifásico ou trifásico. Então, vamos ver o vídeo aqui para ver como que funciona esse gerador de corrente alternada. Ele gera uma corrente aí que se alterna a 60 Hz por segundo. Então, o que acontece? Olha só, o gerador de corrente alternada lembra do início lá da origem, os inventores no laboratório, onde há um campo magnético e um fio corta esse campo magnético a uma corrente elétrica. Então, o que acontece? Ele gera... Por que ele oscila para mais e para menos? Na verdade, para mais e menos é só uma convenção. Ele vai num sentido e volta no outro. Ele vai num sentido e volta no outro. Então, quando a senoide está no lado positivo aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Quando essa senoide, esse símbolo aqui é a senoide, tá? Chama senoide. Quando ele está no lado positivo, porque o fluxo está no sentido. Quando ele está no negativo, é porque o fluxo está sendo reverso, está voltando. Então, o fluxo vai e volta, a corrente contínua só vai. Agora, que vantagem que tem isso? Por quê? Porque a corrente contínua, por ela não ter um fluxo, ela não consegue ser transformada. Ok? Então não tem como passar pelo transformador e elevar essa tensão. Já a corrente alternada, a corrente contínua, outra desvantagem da corrente contínua, a queda de tensão é muito grande. Ou seja, você está gerando a corrente contínua, tem que gerar na tensão consumida, que era o 110 na época ali, conforme nós vimos na aula anterior. Agora a corrente alternada, meu irmão, tem muito mais vantagem, que por ela oscilar entre positivo e negativo 60 Hz por segundo, ou seja, esse ciclo se completa 60 vezes por segundo. O que acontece com isso? Você consegue transformar essa tensão do que foi gerado lá em uma alta tensão e depois transformar de alta tensão para baixa tensão de novo, o que proporcionou você ter a fonte geradora muito longe da fonte consumidora e a queda de tensão é muito baixa. Então tem uma vantagem muito grande. Olha só a vantagem da corrente alternada. Você poderia gerar essa corrente alternada em um lugar muito distante e gerar muita corrente elétrica, elevar em um transformador, em uma subestação de elevação de tensão, transmitir em alta tensão, colocar uma subestação na entradinha da cidade, abaixar essa tensão e distribuí-la quase que para a cidade inteira. Vai depender da capacidade do seu gerador lá. Se você tiver um gerador que tem capacidade para gerar para a cidade inteira, então isso aqui vai ser gerado, meu irmão, para a cidade inteira. E aí é muito melhor do que a corrente contínua de Thomas Edison, que você precisar desse trambolho aqui, gerando uma poluição grande, ruído, ocupando muito espaço. Tá vendo? Perigoso, que mexer com vapor a alta pressão e alta temperatura, isso é muito perigoso. Eu já trabalhei nas termoelétricas aí. Isso aqui, na verdade, é uma usina termoelétrica, tá? Eu já trabalhei em manutenção usina termoelétrica. Cara, é muito perigoso. Eu tive um encarregado que sofreu um acidente numa explosão de tubulação de vapor, que sofreu queimaduras, coisa horrível. Então, tá vendo aqui? Isso aqui é uma cidade, seria lá Nova York. Você precisaria de várias centrais geradoras de eletricidade aqui, várias, poluindo isso tudo. Cara, então não cabia. Então a corrente alternada ganhou, venceu a guerra entre as correntes. Olha o jogo sujo de Thomas Edison, sua corrente contínua. Ele eletrocutou, cara, essa LFO aqui, ó, em praça pública. Olha só, ele construiu lá no laboratório dele um gerador de corrente alternada e eletrocutou essa LFO publicamente. Isso aqui é foto da época, ela sendo eletrocutada com corrente alternada para querer provar para a sociedade, para a opinião pública, para os repórteres, para a imprensa, que a corrente alternada era perigosa. Olha só,
foto da época, cara. Ele eletrocutou pobre animal aqui publicamente para falar que a corrente alternada era, era ruim, era perigosa. Cara, mas o povão não sabia nada disso de corrente alternada contínua, não. O povão queria luz elétrica em suas casas e equipamentos elétricos e tudo. Então eles estavam vendo Thomas Edison eletrocutando esse animal. Outra coisa, Thomas Edison que inventou a cadeira elétrica, ele inventou a cadeira elétrica com um gerador de corrente alternada ali para mostrar que a corrente alternada era perigosa. Só que aqui o tiro saiu pela culatra, todo, com essas duas coisas, todo mundo começou a associar a eletricidade perigosa a Thomas Edison. Então piorou o lado dele. Tá vendo aqui foto da época? Que coisa terrível, hein? Então, o cara era mal, bicho. O cara jogava sujo, viu? Inventou brilhante, mas você vê que a covardia do cara, no fim, Nikola Tesla venceu a parada, meu irmão. Venceu e venceu bonito. Então tá aí, ó, uma vantagem muito grande, você gerar bem distante da cidade, sem barulho, e aqui você pode usar uma hidroelétrica, o risco é quase zero. Eu desconheço um profissional que morreu em uma usina hidrelétrica, porque não tem risco quase nenhum. E a transmissão é feita a longa distância, sem perda quase nenhuma, porque a alta tensão não tem perda nenhuma praticamente. E você vai utilizar a eletricidade gerada aqui na cidade inteira. Não vou nem relatar mais aqui, que você sabe muito bem o que daria isso aqui. A gente ia morrer na fumaça, meu irmão. E sem contar a quantidade de carvão mineral que tinha que ser transportado e consumido nas centrais elétricas de corrente contínua de Thomas Edison. Isso não ia vingar, não. E aí os investidores estavam em cima, porque os investidores viam que aquilo tinha um potencial muito grande, porque era vendido milhares e milhares de litros, né, de galões de querosene para gerar luz através das lamparinas nas residências. Então a luz elétrica, meu irmão, iria substituir isso. JP Morgan, um banqueiro investidor americano, e ele estava apostando os dois lados, mas ele viu que a ideia de Edison fracassou e de Nikola Tesla venceu. Então ele pegou as ideias de Tesla, investiu nele, comprou patentes dele. Eu não vou desembolar a história aqui, que é muita história, mas enfim, ele comprou as indústrias de Edison, que era Edison Electric Company, mudou o nome, sabe para qual é o nome? GE, General Electric. JP Morgan fez isso. Então aí a origem, hoje você está sabendo da General Electric, essa mega empresa do ramo de eletricidade. Está aí, aqui ó, em 1896, a primeira usina elétrica de geração de grande porte, né? Usina elétrica de grande porte, foi construída nas cataratas do Niágara, usando os geradores de corrente alternada de Nikola Tesla. Foi colocado em prática, cara, e começou a gerar aí uma vista por dentro dos geradores aí, ó. Isso aqui é um monumento, né? Em homenagem a Nikola Tesla. Tá vendo aí, ó? Aqui, ó, as torres de alta tensão, aqui os geradores, ó, Nikola Tesla, inventor do gerador de corrente alternada. Cara, o cara foi um gênio. E aí a corrente alternada venceu, cara. O mundo foi iluminado pela corrente alternada e por isso nós temos corrente alternada na nossa casa. Existe o espaço para corrente contínua, mas não é lá grande coisa, né? Coisa pequena, nosso foco será todo praticamente na corrente alternada. Muito obrigado aí por participar dessa aula. Segue firme que os seus conhecimentos vão aumentar como a corrente alternada aumentou pelo mundo aí. Muito obrigado.